professor Trevisan mandou a real. E se Trump simplesmente resolver não reconhecer uma eventual vitória de Lula? Será que os Estados Unidos poderiam virar o jogo no grito? Pois é, entre a vontade de Trump e a realidade, existe uma coisa chamada dinheiro e outra chamada China. Suponhamos que o Trump não reconheça. A gente sabe que enfim, existem limites liberais e tal, mas suponhamos que o Lula vença e que aí venha um tweet, um truth social, o que quer que seja, dizendo houve problemas no pleito eleitoral e os Estados Unidos não reconhecem a vitória do Lula. O que isso pode trazer em termos de consequências práticas junto à sociedade internacional? Pode ter alguma consequência mais séria? Como é que você avalia isso, Trevisan? Olha, primeiro de tudo, né, eu acho, né, que aquilo que eu brinco com vocês é o real. Né? O bolso conta. O empresário americano já fez isso em novembro passado. Se alguém acha que aquele encontro da Malásia foi porque o Trump se enamorou dos olhos do Lula, eu acho que não é bem isso. Né? Os empresários americanos foram na orelha do Lula e disseram: você está louco, cara? Olha o que está acontecendo. Nós temos uma relação econômica com os Estados Unidos de décadas. Eu insisto bastante nesse dado. Esse dado é importante para a gente entender isso. 6 mil empresas grandes e médias têm negócio com o Brasil. Nesse último tarifaço dos 25%, a mídia brasileira relatou. Até a Coca-Cola berrou. A eBay berrou, o Musk berrou, a Tesla berrou, eu preciso de insumos deles, eu compro um monte de base no Brasil que o preço é melhor. Fora cadeias produtivas integradas, né? Fora um outro dado que eu acho que é preciso. As Forças Armadas brasileiras vão muito bem, obrigado, nos seus contatos com as Forças Armadas americanas. Ponto. Eu insisto nisso. A única instituição nos Estados Unidos, para meu desespero, a única instituição nos Estados Unidos que efetivamente disse não para Trump, não vou fazer. Eu vou trocar o general comandante. Pode trocar. O próximo que vem tem compromisso não com o Trump, tem compromisso com os 40 anos de vida militar que ele tinha até chegar ao general. Lá isso conta, viu? Aqui também, mas lá isso conta. Ele demitiu 4 generais e não adiantou nada. Essa história de que os estoques estão baixos, etc., é o jeito dos militares encostarem o Trump na parede para a guerra que eles não querem fazer, por várias razões. O que os militares americanos querem do Trump é uma coisa muito concreta. O que é que você quer com o Irã? Qual é o plano seguinte? Nós só somos uma ferramenta, mas para a ferramenta funcionar, eu quero saber o que você quer. É a mesma coisa que o exército israelense com o Netanyahu, não se enganem sobre isso. Então, o único freio, então, portanto, ele vai fazer uma declaração dessa? Vai, pode fazer. Eu não sei se isso tem. E tem mais uma coisa para a gente terminar, que o tempo rugiu aqui. Tem um probleminha de 5 letrinhas. 5 letrinhas. CHINA. Fizer isso aí, com um governo eleito aqui, a China acolhe de muito bom grado, viu, querido? Se você pensa assim, pensa o que você acha que a Ford e a General Motors vão pensar sobre os bilhões que eles investiram aqui para fazer carro, e aí nós vamos sentar no colo dos chineses para carro elétrico. Estou dando um exemplo concreto, real, assim, operacional, né? Uma coisa é o mundo das falas, né? Outra coisa é o mundo do dia a dia, da vida, né? Nós temos vínculos com os americanos que são muito fortes. Eu desconfio que isso ultrapassa governos para lá ou para cá. O bolso manda, amigos, isso não há dúvida alguma. Olha, gente, o professor Trevisan tocou num ponto que eu acho fundamental nessa história toda. Uma coisa é o discurso de Trump, outra coisa é o mundo real. Porque vamos imaginar esse cenário. Lula vence a eleição e Trump aparece nas redes sociais dizendo que houve problema, que não reconhece o resultado, aquela confusão toda. Ele pode falar? Pode. Agora, transformar essa fala numa ruptura real entre Brasil e Estados Unidos é outra conversa. E aí entra aquela frase do Trevisan: o bolso manda. Porque política internacional não funciona só na base do eu gosto desse presidente ou eu não gosto daquele. Tem empresa, investimento, comércio, cadeia produtiva, emprego e bilhões de dólares circulando. Aliás, estamos vendo isso agora. Trump aumentou tarifas sobre produtos brasileiros, criou uma baita tensão com o Brasil e mesmo assim Lula e Trump voltaram a conversar. Por quê? Porque país nenhum vive só de bravata. Quando a conta começa a chegar no empresário americano, no importador,
na indústria que precisa de matéria-prima brasileira, aquele discurso de valentão começa a encontrar a calculadora. E calculadora, meus amigos, não tem ideologia, tem número. E tem mais. Se Washington resolvesse partir para um isolamento pesado contra um governo brasileiro legitimamente eleito, estaria praticamente entregando espaço para quem? Para a China. É aí que o argumento do Trevisan fica ainda mais interessante. A China já é a maior parceira comercial do Brasil. Então imagina os Estados Unidos dizendo: vou empurrar o Brasil para longe. Pequim provavelmente responderia: pode mandar para cá. Olha que estratégia genial, hein? Você quer reduzir a influência chinesa na América Latina e, para conseguir isso, resolve empurrar a maior economia da América do Sul justamente para mais perto dos chineses. É quase aquele sujeito que, querendo fechar a porta para o vizinho, derruba a parede inteira. E tem outro detalhe importante. O Brasil não é uma colônia dos Estados Unidos. Se o povo brasileiro escolher democraticamente seu presidente, cabe aos brasileiros decidir quem governa o Brasil. Washington pode gostar ou não. Pequim pode gostar ou não. Buenos Aires pode gostar ou não. Mas a eleição brasileira se decide no Brasil. Agora, isso significa que uma eventual declaração de Trump não teria efeito nenhum? Claro que não. Poderia gerar turbulência diplomática, alimentar discurso político, provocar insegurança nos mercados e até incentivar grupos internos a questionarem o processo eleitoral. E justamente por isso seria algo gravíssimo. Mas daí a imaginar que Trump aperta um botão e o Brasil simplesmente obedece. Calma lá. Existem instituições, interesses econômicos, relações diplomáticas construídas ao longo de décadas e uma disputa gigantesca entre Estados Unidos e China. No fim das contas, Trevisan resumiu muito bem. Uma coisa é o mundo das falas, outra é o mundo da vida real. Trump pode até gostar do palco, só que quando a cortina fecha, quem começa a falar é o bolso. Professor Trevisan mandou a real. E se Trump simplesmente resolver não reconhecer uma eventual vitória de Lula, será que os Estados Unidos poderiam virar o jogo no grito? Pois é, entre a vontade de Trump e a realidade, existe uma coisa chamada dinheiro e outra chamada China. Suponhamos que o Trump não reconheça. A gente sabe que enfim, existem limites liberais e tal, mas suponhamos que o Lula vença e que aí venha um tweet, um truth social, o que quer que seja, dizendo: houve problemas no pleito eleitoral e os Estados Unidos não reconhecem a vitória do Lula. O que isso pode trazer em termos de consequências práticas junto à sociedade internacional? Pode ter alguma consequência mais séria? Como é que você avalia isso, Trevisan? Olha, primeiro de tudo, né, eu acho, né, que aquilo que eu brinco com vocês é o real.